não tenho voz para cantar, mas você pode ter certeza, quando eu passar para o outro lado, quando eu chegar no paraíso, eu vou chegar cantando. E se você conhece um pouquinho do livro de Apocalipse, tem várias declarações, louvores que são feitos nas regiões celestiais. Em algum momento a igreja já está lá e ela participa dessas exclamações. Uma delas será Apocalipse 11:15. O reino deste mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Mas eu vou gritar, irmão, porque lá eu vou ter gogó de ouro. Eu vou chegar cantando, mas vou ter um gogó de ouro. Na hora de gritar, você pode ter certeza que eu vou gritar muito, muito alto. A pastora Vânia e algumas companheiras estão aqui, vou pedir para ficar em pé. Pastora Vânia, há muitos anos vem no Vale, fica em pé, pastora Vânia. Muitos anos ela vem no Vale orar e também faz um encontro de mulheres. Esse ano vai ser de 4 a 9 de setembro. Irmãos, é uma bênção, pode sentar. Só fui lá uma vez, porque me convidaram para ir lá e elas iriam orar por mim. Irmão, mas estava um fogo lá, irmão, estava um fogo. Falei, meu Deus, eu não posso ficar aqui, porque é encontro de mulheres. O uniforme era cor de rosa. Eu falei, meu Deus, não vou poder ficar aqui. Mas estava uma bênção, uma bênção. Se você puder, veja com a pastora Vânia, olha, vale a pena. Eu vou garantir para você que você vai ter renovação espiritual. Você vai sair com sede de Deus e de vontade de Deus. Paz do Senhor para aqueles que estão nos acompanhando online também. Eu quero começar com oração, gente. Quando eu oro é diferente. Quando eu não oro, vai engasgando tudo. Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, como nós precisamos do Senhor. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito Santo do Senhor. Consagramos nossas vidas nesse momento. Recebemos da riqueza da Tua palavra a edificação para nossas vidas e também a chamada para a entrega, para a consagração das nossas vidas. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Na última oração de Jesus com os 11 discípulos, que se tornaram os apóstolos de Cristo, ele fez 3 pedidos. Esses 3 pedidos estabelecem o alicerce que nós precisamos ter para a nossa vida com Deus e para o nosso testemunho cristão. Ele fez 3 pedidos, foi o último período de oração de Jesus com seus discípulos. Em seguida ele ia para o Getsemane, onde ele foi preso. Ele estava a menos de 24 horas de estar morto na cruz, quando ele fez esta oração. O contexto é a reunião que eles estavam no cenáculo. Era um lugar grande. Ele não estava sentado numa mesa, como no quadro de Leonardo da Vinci, que você tem Jesus no centro e os 12 discípulos lá do outro lado. Não foi daquele jeito. Ele estava num lugar grande, na língua grega do Novo Testamento. Jesus estava inclinado para comer, então ele estava deitado num divã, que era coisa de gente mais rica. Eles seguravam a cabeça com o braço esquerdo, iam pegando a comida com a mão direita, era aquela comida desidratada. Ele estava ali no cenáculo e ali ele teve conversas sérias. Foi ali que ele lavou os pés dos discípulos, explicou o que isso significava e significaria ao longo do livro de Atos, mas não é o nosso assunto, nós não falaremos isso. Foi ali no cenáculo que ele molhou um pão, entregou para Judas e deixou claro que Judas ia traí-lo. Foi ali no cenáculo que ele falou para Pedro, você vai me negar. Foi no cenáculo que ele disse, vou preparar lugar para vocês. Eu vou e volto e vou preparar lugar. Jesus preparou lugar na cruz do Calvário. Por causa de sua morte vicária substitutiva, Deus vem morar em nós e nós vamos morar eternamente com Deus. Está garantido, a eternidade está garantida por causa da morte de Jesus na cruz.
Foi ali no cenáculo que ele disse: eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Foi ali que ele disse: não se escandalizem. Se odiaram a mim, odiarão vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Perseguiram a mim, perseguirão vocês. Também ele disse: vos expulsarão das sinagogas. Em alguns casos, eles seriam mortos. Mas Jesus disse: vocês não ficarão órfãos. Vocês terão o Espírito Santo com vocês, para ensinar, para lembrar, para guiar, para capacitar. Vocês terão o Espírito Santo o tempo todo com vocês. Depois dessa longa conversa, Jesus terminou assim: eu falei estas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo terão aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento, o Senhor Jesus olhou para o céu e começou a orar. Ele fez 3 pedidos. Nesses pedidos, irmãos, nós temos a base para a nossa vida cristã. Nesses pedidos, nós temos o fundamento para o nosso caminhar com Deus. João 17, verso 1. João 17, verso 1, primeiro pedido: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique, para que o Filho glorifique a ti. Como que o Senhor respondeu a essa oração de Jesus? Nós temos 2 perguntas para fazer. Como que Jesus glorificou o Pai e como que o Pai glorifica Jesus? Jesus tem vontade própria. Evidentemente que ele coexiste com o Pai e o Espírito Santo. Evidentemente que a vontade dele está em unidade na Trindade, mas ele tem vontade própria. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a tomo de volta. Ele disse: por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu a tomo de volta. Ele morreu por nós de maneira voluntária. Ele tinha vontade própria, ele quis morrer por nós. Mas evidentemente que Jesus enfatizou inúmeras vezes que ele tinha sido enviado pelo Pai. E não só isso, ele enfatizou várias vezes que ele estava totalmente entregue à vontade do Pai. Ele disse: eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele também disse: meus irmãos, irmãs e mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Numa outra ocasião ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. No Getsemane, ele orou: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não a minha vontade, mas a tua vontade. Ele tinha vontade própria, mas ele estava totalmente consagrado e entregue à vontade do Pai. E Jesus glorificou o Pai, sendo obediente até a morte de cruz. Ele glorificou o Pai pela sua obediência, pela sua entrega total até a morte de cruz. E devido ao seu sacrifício vicário na cruz, agora o verdadeiro Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, recebe honra e glória através da salvação de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo sacrifício dele na cruz, todo aquele que recebe Jesus, automaticamente já está recebendo o Espírito Santo, está recebendo Deus Pai, porque eles são pessoas unidas numa única natureza divina. Ao receber Jesus, a pessoa deixa as suas idolatrias, ou é chamado para deixar as suas idolatrias, as suas promiscuidades, os seus vícios, para glorificar o Deus que é digno de honra e de glória. Jesus glorificou o Pai, sendo obediente até a morte de cruz, para que milhões e milhões e milhões de pessoas se tornassem filhos e filhas de Deus, adoradores do Deus verdadeiro, e não das mentiras, e não das idolatrias, e não do mundo das trevas, mas do Deus Criador dos céus e da terra. Jesus glorificou o Pai, sendo obediente até a morte de cruz, para que milhões de pessoas deixassem as suas idolatrias e se tornassem adoradores e glorificadores do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Ora, como que o Pai glorificou Jesus? Conforme era a vontade do Pai, o Pai enviou e quis que o Senhor Jesus morresse na cruz por nós. Não foi nada fácil, foi muito difícil, mas tendo ele morrido na cruz por nós, o Pai glorifica Jesus, estabelecendo que ele é o único Salvador. Por que ele é o único Salvador? Porque Jesus é totalmente singular, Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus convive e coexiste com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus é Criador dos céus e da terra, porque o Trino Deus criou os céus e a terra. Por isso que o capítulo 1 de Hebreus começa dizendo que ele é a expressão, falando de Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus. Ele é o Criador e o sustentador do universo, porque ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Quando essa pessoa da Trindade, santa como ela era e como é, eterna como era e é, Criador como era e é, humilha-se no tempo e no espaço e morre por nós na cruz, morre pela humanidade na cruz, em Jesus, o Cordeiro Santo, eterno, Criador de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus saciou a sua justiça contra o nosso pecado, expressando o seu amor de nos receber em Cristo Jesus, de ser gracioso para conosco em Cristo Jesus, ser perdoador para conosco em Cristo Jesus, conforme ele aceitou a missão de morrer por nós naquela cruz. Ele foi estabelecido e honrado por Deus Pai como o único Salvador, porque ele era o único santo, eterno, perfeito, que podia morrer por nós ali na cruz. Portanto, só Jesus pode perdoar, só Jesus pode salvar. Não quero ofender ninguém, mas olha, pagar promessa não vai resolver, chicotear a você mesmo não vai resolver, ou achar que eu vou fazer 300 mil obras boas de caridade não vai resolver. Só Jesus pode perdoar pecados, só Jesus pode justificar, só Jesus pode nos tornar filhos de Deus, só Jesus. Por causa de Jesus que nós recebemos o Espírito Santo. Só em Jesus tem vida eterna. Se alguém vier a viver eternamente com Deus, é por causa de Jesus. Exatamente o próximo verso, João 17, verso 2, diz assim, João 17, verso 2,
Acompanha aí, porque você é inteligente, você vai pegar. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus tem autoridade sobre toda a humanidade para conceder vida eterna àqueles que o recebem como Senhor e Salvador, porque Ele é o único que tem autoridade para justificar pecados pelo seu sangue derramado ali na cruz. Ele é o único que perdoa, que salva, que batiza com o Espírito Santo e nos torna filhos e filhas de Deus. Deus Pai glorificou Jesus, estabelecendo que Ele é o único Salvador, o único Senhor, por Ele ser esse ser singular, Deus homem, homem Deus, que morreu por nós ali na cruz. Mas Deus Pai, presta bem atenção, ficou um pouco difícil porque Deus é trino, mas presta bem atenção. Deus Pai também glorificou Jesus, o fazendo Senhor de toda a criação. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Evidentemente que Ele exerce esse senhorio em unidade com o Pai e Espírito Santo, mas Ele é o Senhor. Quando Ele apareceu na Galileia, Ele disse para os discípulos, depois de ressurreto: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E os apóstolos de Cristo ensinaram que principados, potestades, poderes, soberanias, qualquer nome que você possa pensar do passado, do presente ou do futuro, está tudo debaixo dos pés de Jesus. Ele é o Senhor de toda a criação. Deus Pai glorificou Jesus, estabelecendo Ele como o único caminho para Deus e o único Senhor. Evidentemente que Ele exerce esse senhorio em unidade com o Pai e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica muito bem, 1 Coríntios 15, que aquele que sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, não sujeitou a si mesmo. Evidentemente que o Pai não está debaixo dos pés de Jesus e nem o Espírito Santo, porque eles estão em unidade na Trindade, mas está tudo debaixo dos pés de Jesus. Ele como Salvador, Ele também é o Senhor. Por isso que Isaías já profetizou e Paulo citou, que haverá um momento que toda língua confessará que Ele é o Senhor. Haverá um momento que todo joelho se dobrará diante dEle, porque Ele é o Senhor. Por isso que os apóstolos, pregando ao longo do livro de Atos, deixam bem claro que Ele é o Senhor. Por isso que Paulo, escrevendo em Romanos 10, que diz que aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo, porque Ele é o Senhor. Por isso que lá em Mateus 25, quando Ele voltar, Ele vai separar bodes de ovelhas, porque Ele é o Senhor. Por isso que em Apocalipse há um silêncio. Ninguém era digno de pegar o manuscrito com os 7 selos. João chorava. Eu tenho até vontade de falar para João: João, mas você não desconfiou? João chorava porque ninguém era digno. Ele não desconfiou quem era digno. Aí um anjo falou para ele: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno. Mas será que tinha que falar para João? Não daria para ter desconfiado? E ali em Apocalipse, ele recebe o manuscrito, nessa unidade Pai, Filho e Espírito Santo. Ali o texto fala do trono de Deus, fala dos 7 Espíritos de Deus, simbolizando o Espírito Santo, fala do Pai, fala do Filho. Ele recebe nessa unidade na Trindade o manuscrito, e Ele é o Senhor sobre os 7 selos de julgamento. Ele é o Senhor sobre as 7 trombetas. Ele é o Senhor sobre as 7 taças da ira do Cordeiro, porque Ele é o Senhor.
E quando ele voltar em honra e em glória, estará escrito ali na perna dele, na coxa dele, Reis dos reis, Senhor dos senhores, porque ele é o Senhor. Ele exerce essa unidade, essa senhorio em unidade com o Pai e Espírito Santo, mas ele é o Senhor. O Pai glorificou o Filho, estabelecendo que ele é o Salvador, ele é o Senhor e ele é o juiz. Ele é o juiz dos juízos do Apocalipse. Ele é o juiz que vai separar bode de ovelhas. Ele é o juiz. Em João 5 nós lemos que o Pai confiou o juízo ao Filho, para que o Filho receba a mesma honra que o Pai. O Pai glorificou Jesus, estabelecendo que ele é o Salvador, o Senhor e o juiz. Ninguém que venha a viver eternamente, viverá eternamente sem Jesus. Aí Jesus fez um segundo pedido, ele é muito importante. Jesus orou pelos 11 que estavam no cenáculo, porque Judas já havia saído. Por que será que Jesus orou pelos 11? Ele deixou bem claro que aqueles 11 haviam recebido a palavra, eles haviam guardado a palavra, eles precisavam ser santificados na palavra, e eles eram em torno da pessoa e da obra de Jesus. Naqueles 3 anos, ou 3 anos e meio, a unidade deles estava na pessoa e na obra de Jesus. Eles não estavam unidos por causa de uniformidade litúrgica. Eles não estavam unidos por causa do jeito de adorar. Eles não estavam unidos por causa de CNPJ. Eles não estavam unidos por causa de disputas políticas. Eles estavam desse lado porque eles não estavam do outro lado. Eles estavam unidos na pessoa e na obra de Jesus. Jesus orou pelos 11, para que eles que haviam recebido a palavra e guardavam a palavra, continuassem sendo santificados pela palavra e unidos em Cristo, porque eles tinham tarefa no mundo. No mundo, Jesus já havia os enviado ao mundo. Evidentemente que nós enfatizamos a grande comissão depois da ressurreição, mas eu costumo dizer também, precisa ler a Bíblia prestando atenção. Mas eles já haviam sido enviados ao mundo. Quando Jesus disse, muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, não só dessa vez, mas em outras vezes, Jesus estava falando da salvação de pessoas de todos os povos da terra. Aí num determinado momento Jesus disse, vocês são sal da terra e luz do mundo. Portanto, eles já haviam sido enviados ao mundo. Esse envio é enfatizado após a ressurreição, mas eles já haviam sido enviados ao mundo. Então Jesus orou pelos 11, tinham recebido a palavra, guardavam a palavra, precisavam continuar recebendo e guardando para ser santificados na palavra e precisavam atuar no mundo. Quando a gente lê o arrebatamento de Elias, é maravilhoso, não é? Que coisa maravilhosa, vem a carruagem de fogo lá do mundo espiritual, parece que ela se materializa, pega Elias, vai subir, aí vira tudo mundo espiritual e dá uma subida para o céu, assim que a coisa parece que de cinema. Que coisa maravilhosa. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: os 11 não iam ser arrebatados, eles tinham tarefa no mundo. Se nós não estivermos nos dias do arrebatamento da igreja, quando nós encontraremos com o Senhor nos ares, nós vamos ficar no mundo, nós temos tarefa no mundo. Deus não vai tirar a sua igreja antes da hora. Nós vamos viver o que tiver que viver para a honra e a glória de Deus no mundo. Eles tinham tarefa no mundo. João 17:8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente. Eles haviam recebido a palavra
Verso 6: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Eles receberam a palavra, eles guardavam a palavra, e eles precisavam continuar recebendo, sendo santificados e atuando no mundo, unidos em Cristo. Verso 9: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nesta oração, Jesus até disse: enquanto eu estava com ele ainda estava, mas em poucas horas não estaria. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei, não perdi nenhum, só o filho da perdição. Mas agora eu estou indo para o Senhor. Minha oração é: guarda. Eles têm que continuar recebendo, guardando a palavra, santificados da palavra, dando certo no mundo. Eles têm que continuar sendo um em Cristo. Verso 11: já não estou no mundo, ainda estava, mas em poucas horas não, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus orou para que eles continuassem unidos na pessoa e na obra de Jesus, recebendo a palavra, guardando a palavra, sendo santificados na palavra, porque eles já haviam sido enviados para o mundo. Verso 15: não peço que os tires do mundo. Não iam subir que nem Elias. Que maravilha, hein? Mas não iam. Se nós não estivermos vivendo nos dias do arrebatamento da igreja, ele também não vai levar você, não. Você tem tarefa aqui no mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eles tinham tarefa no mundo. Jesus gastou 3 anos ou 3 anos e meio com eles. Eles tinham tarefa no mundo, tinha obra de Deus no mundo através da vida deles. Eles tinham que continuar recebendo a palavra, guardando a palavra, santificados pela palavra. Eles tinham que continuar firmes na pessoa e na obra de Jesus. Esse é o primeiro princípio da nossa vida cristã, do nosso testemunho. Continuavam unidos na pessoa e na obra de Jesus, o único Salvador, o único Senhor, o único Juiz. E eles tinham que continuar recebendo a palavra, permanecendo na palavra, santificados na palavra, unidos em Cristo, segundo a palavra e no mundo. Eles tinham que dar certo no mundo. E a pergunta é: deram certo? Deram. Em Jerusalém, porque a lei de Moisés diz que os judeus tinham que ir até o templo comemorar as 3 festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então os judeus imigravam para as festas, talvez aqueles que moravam longe, em Roma, na Grécia, uma vez só na vida, mas tendo ido para as festas, muitos ficaram. Em Jerusalém havia pessoas cujas línguas maternas não eram aramaico. Eles aprenderam aramaico, mas não era aramaico. Quando o Espírito Santo foi derramado, converte pessoas de várias línguas e nasce uma igreja internacional. E essa igreja foi pastoreada, ensinada pelos apóstolos de Cristo que andaram com Jesus. Atos 2:42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos de Cristo que andaram com Jesus. Atos 2:42. Eles perseveravam na comunhão, como ensinada pelos apóstolos de Cristo, que andaram com Jesus, ensinado e demonstrado por eles. Eles perseveravam no ensino deles, na comunhão deles, no partir do pão, como eles ministravam, nas orações, como eles oravam.
Eles fundaram uma igreja de milhares e milhares de pessoas, de várias línguas, de todo o Império Romano, e a identidade dessa igreja era o ensino dos apóstolos, era a comunhão entre eles, como ensinado pelos apóstolos, e como eles haviam aprendido de Jesus, era o partir do pão, como eles tinham aprendido com Jesus, eram as orações, como eles tinham aprendido com Jesus. Eles deram muito certo, e quando a igreja foi perseguida, espalhada em Atos 8, esses irmãos de várias línguas, vários povos, várias culturas, eram judeus, mas judeus de outras culturas, quando espalhados, eles levaram o evangelho para todo o Império Romano, norte da África, lugares que Paulo nunca passou, Ponto, Bitínia, Capadócia, esses lugares todos no norte da Turquia, mais a área central da Turquia, onde Paulo não passou. Eles implantaram igreja para todos os lados. Quando Paulo ia chegar em Roma, já tinha um monte de igrejas em Roma. Nenhuma delas foi fundada pelos apóstolos, foi fundada pelos discípulos dos apóstolos. Eles deram muito certo. Jesus orou por eles e eles deram muito certo. Mas eles sabiam os princípios. Só Jesus salva. Só Ele é o Senhor. Só Ele é o juiz. Só Ele é o caminho para Deus. Veja os sermões deles no livro de Atos. Totalmente cristocêntrico. Eles não tem outro papo lá. Não tem papo de coach, de nada não. Lá é Jesus, 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 Bíblia, Bíblia. Cita Antigo Testamento, Novo Testamento. É só olhar, é só olhar. O que eles pregavam, o que eles viviam, o que eles diziam. O que eles diziam depois dos milagres. É Jesus o tempo todo. Eles sabiam que tinha que ficar nas Escrituras e santificado nas Escrituras. Lê as cartas deles. Eles citam Escrituras o tempo todo. Lê as cartas deles, eles deram muito certo. Atos 2,42, a igreja perseverava no ensino deles, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Paulo só vai se converter no capítulo 9. Eles deram muito certo. Paulo foi realmente chamado pelo Senhor, mas quem sabia? Ele não tinha andado com Jesus, ele tinha matado crentes. Mas pela mediação de Barnabé, estes que andaram com Jesus o acolheram. Então agora ele estava no mesmo patamar, mas foi acolhido por eles. Eles implantaram a igreja, eles acolheram Paulo, e eles decidiram, como nós não judeus, íamos ser crentes. Salvação só através da pessoa e da obra de Jesus. Os judaizantes queriam falar que as pessoas tinham que ser circuncidadas e guardar a lei de Moisés para ser salvos. Paulo e Barnabé falaram em Antioquia, na Síria, não. Quem salva é Jesus. Não é a lei de Moisés, não é festa judaica, não é circuncisão. Isso tudo tem um valor no contexto da etnia judaica, tem valor espiritual, mas não foi imposto sobre os não-judeus como necessário para a salvação. Só que Paulo não tinha andado com Jesus. Ele foi com Barnabé, Atos 15, lá em Jerusalém, com os apóstolos de Cristo, com o endosso dos apóstolos de Cristo. Paulo tinha o entendimento certo, mas não tinha a mesma autoridade. Com o endosso dos apóstolos que andaram com Jesus, em Atos 15 eles definiram como que os povos das nações iam ser crentes na igreja de Jesus, sem precisarem ser judaizados, ou usando aspectos judaizantes como necessário para a salvação. Quem resolveu isso? Quem implantou uma igreja com milhares de crentes? Os 11. Quem incluiu o apóstolo Paulo dando esse respaldo? Os 11. E Matias entrou também, mas não tinha o mesmo peso. Quem decidiu como os gentios, os não-judeus, entrar na igreja? Os 11. Quem escreveu o Novo Testamento? Os 11, os companheiros deles, ou o apóstolo Paulo, endossado por eles. Inclusive na primeira de Pedro, Pedro faz referência a Paulo. Ele teve o endosso deles, e por isso os escritos de Paulo estão no Novo Testamento. Eles deram muito certo. Jesus orou por eles, eles deram muito certo. Nós estamos falando dos princípios de vida consagrada a Deus, princípios de testemunho da vida cristã. Só Jesus salva, Ele é o Senhor, Ele é o juiz. Escrituras
discipulado, caráter cristão, vida cristã. Aprender a orar, porque a Bíblia diz para orar. Se consagrar, porque a Bíblia diz para consagrar. Jejuar, porque a Bíblia diz para jejuar. Firmeza em Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso fundamento, e a gente tem que olhar para o autor e salvador de nossa fé. É focado nele, Ele é o centro, como foi cantado aqui, pronto, acabou. Eles deram muito certo. O terceiro pedido de oração é para o resto. Os milhões e milhões e milhões que já se converteram, já morreram, e os milhões que estão na terra hoje, por estatísticas, por dedução estatísticas, por volta de 1 bilhão de pessoas confessam Jesus como Senhor e Salvador hoje no mundo. É 13% da população, mas é 1 bilhão. Aí ele orou pelo resto. O resto é bilhão, irmão, é bilhão. O resto somos nós. Nós estamos aqui. Verso 20, o terceiro pedido. O primeiro pedido, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. O segundo, ele orou pelos 11. Aí ele orou pelo resto. O resto somos nós. Não é resto que não vale nada, é o resto porque é o que restou, né? Só por isso. Verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Todos nós nos convertemos por meio da palavra deles. Jesus não escreveu um verso do Novo Testamento. Quando eu fui evangelizado, que eu soube que Jesus tinha morrido na cruz por mim, e quando eu finalmente decidi, eu não vou contar meu testemunho aqui que é longo, quando eu decidi, o meu coração foi invadido de uma alegria celestial, uma paz indescritível. Eu estava ouvindo do Evangelho conforme consta no Novo Testamento. Eu também me converti por causa do testemunho deles, conforme está no Novo Testamento, ainda que alguém tenha pregado para mim, mas o conteúdo veio do Novo Testamento. Todos os demais são cristãos por causa deles, por causa dos 11, e por causa de Paulo, incluído pelos 11, incluído por Jesus. Todos nós somos crentes por causa do testemunho deles. Jesus não escreveu uma palavra. Então Jesus orou por todos nós. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Lembra que essa unidade é na pessoa e na obra de Jesus. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Jesus sempre disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí ele orou por nós. Nós também precisamos perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão. Não quero ofender ninguém, mas essa conversa de desigrejado é a conversa mais furada do mundo. Se você quiser ser crente, você tem que perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão com Jesus e com o corpo de Cristo, no partir do pão e nas orações. Eu sou crente, não preciso de ninguém, ando sozinho, faço o que eu quero, sou desigrejado. Isso aí não faz parte. Evidentemente que a igreja não é o CNPJ, a igreja somos nós. Por isso que a gente tem visita, oração, oram pelos outros, tem grupo nas casas. Por isso que quando acaba o culto eu falo, irmão, isso aqui não é Fórmula 1, não sai correndo não, cumprimenta os irmãos. A igreja somos nós. Nós também temos que permanecer no ensino deles, na comunhão, partir do pão e nas orações. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus a pedra principal. Sem Jesus ninguém é salvo, mas o ensino que nos edifica vem dos apóstolos e dos profetas. Eles não são a pedra principal. Sem Jesus ninguém é salvo, mas por meio deles nós sabemos o que Jesus disse, o que ele ensinou, o que os profetas falaram, e nós somos edificados, temos que ser edificados neste ensino. E nesse ensino
Jesus é central. E nesse ensino, Jesus tem que ser a base da nossa unidade. Sendo um com Jesus, como acabamos de ler, somos um com o trino Deus. Jesus é inseparável do Pai e do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, pelo Espírito Santo estamos recebendo Jesus e o Pai. Por isso ele disse: estarei sempre convosco. João 14, 21 e 23, tem dois versos que eu gosto muito, eu vou citar mais ou menos de cabeça o 23, possivelmente vai ser transmitido aí. João 14, 23, aquele que guarda a minha palavra é o que me ama, ou quem guarda a minha palavra é o que me ama. Será amado pelo meu Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Se você tem Jesus e você o ama, você tem Jesus, guarda as palavras do Senhor, Ele mora em você. O Pai, o Espírito Santo e Jesus mora em você. De tal maneira, irmãos, que nós também temos a mesma obrigação deles. Nós também fomos enviados para o mundo. Depois da ressurreição, Jesus enfatizou, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e portanto, e façam discípulos de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei sempre convosco. Mateus 28, 18 a 20. Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas de todos os povos. Lucas 24, 46 e 47 está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento de pecado a todas as nações. João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Atos 1, 8, e recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Nós também temos uma chamada missionária, também temos que continuar firmes em Jesus, o Salvador, Senhor, Juiz, à luz das Escrituras, para que o mundo creia, começando na nossa casa, no lugar do trabalho, onde nós estivermos, a presença de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus esteja em nós, fluindo através de nós, para a honra e glória do nome de Jesus. Agora eu vou perguntar para você. Vou pedir para você levantar a mão. Eu não vou pedir para você passar mico aqui em público. Mas será que nós estamos dando certo? Será que nós podemos dar certo? Porque eles deram certo. Eu estou convencido que pela graça de Deus todos nós daremos certo. Estou convencido que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Mas nós acreditamos em mentiras, falando para nós mesmos: eu não sou digno, não sei o que, já pequei assim, já pequei assado. Confesse o seu pecado, o sangue de Cristo te purifica, e receba a ajuda da graça de Deus e do Espírito Santo. Qualquer um pode dar certo. Se o apóstolo Paulo perseguiu não sei quantas pessoas, esteve envolvido na morte de Estevão e deu certo, você pode dar certo. Parece que não matou ninguém ainda. Se Paulo deu certo, você pode dar certo. É pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Quando Jesus fez essa oração maravilhosa, naquela noite, Pedro falou assim: o senhor não vai lavar meu pé. Não vou nem falar, não vou nem entrar no assunto, mas estava dando fora. Naquela mesma noite Jesus falou: e você vai me negar. Ia dar um furão mesmo, ia dar um fora enorme mesmo, muito grande. Tomé disse assim: não temos a mínima ideia para onde o senhor está indo, o que dirá o lugar, o que dirá o caminho. Estava boiando. Depois que Jesus ressuscitou, falou assim: eu só acredito se eu meter o dedão ali no furo. E deu certo, Tomé deu certo, Tomé deu certo, Pedro deu certo. E aí Filipe disse assim, dá vontade até de bater em Filipe, eu vou falar a verdade, é porque Jesus era santo, mas dá vontade de bater em Filipe. Filipe falou assim, aquela conversa profunda ali do cenário. Filipe olha para Jesus: mostra-nos o Pai e basta.
Jesus falou: Felipe, tantas vezes eu estou com vocês, já falei não sei quanto que eu já falei, já demonstrei quando já demonstrei. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Em outras palavras, quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem recebe Jesus, recebe o Pai e o Espírito Santo. Você não crê que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. Oh, que furão! E ele deu certo. Filipe deu certo, Tomé deu certo, Pedro deu certo, Pedro deu certo. Pela graça de Deus, a oração de Jesus vai funcionar na nossa vida, mas a gente tem que querer. Senhor, eu vou andar com o Senhor, vai ser pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Eu quero, vai ser pela tua graça, porque eles deram certo, e naquela noite eles só deram um furo. Depois imagina, primeira ceia. Teve a primeira com Jesus e vai ter uma nas regiões celestiais, de um jeito que vai ser, que eu imagino, mas não quero nem entrar nos detalhes, porque é coisa do além, não quero entrar no detalhe. Mas Jesus disse que vai celebrar uma ceia conosco. Quando ele voltar, ele vai ter uma ceia conosco. Eu mais ou menos imagino, mas não quero especular agora. Não quero entrar nesse assunto agora. Só teve uma ceia com Jesus, e os 11 estavam com Jesus. Mas pensa que ceia maravilhosa, com Jesus. Ele que partiu o pão, ele que pegou o cálice, que maravilhoso. Pedro saiu dali e cortou a orelha de um homem, do Malcolm, acabou de sair do culto abençoado, foi cortar a orelha do homem. A minha pergunta é: você já cortou a orelha de alguém depois da ceia? Quem já cortou? Levanta a mão. Você já cortou isso? Mas vai dar certo, Pedro. Se você não cortou, e a maioria aqui, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para dar certo. Depois da ceia com Jesus, Pedro cortou a orelha de Malco, negou Jesus e deu certíssimo no livro de Atos. Deu certíssimo. Porque não é por força nem por violência. Irmãos, se você não gosta de religião, eu também não gosto. Então eu vou convidar você agora para orar. Vamos ficar em pé. Mas você não vai orar que nem religião morta. Você também não vai orar que nem soldadinho de Jesus. Às vezes a gente fala assim: irmão, vamos orar. Parece que falou assim, sentido. A pessoa fica durona assim, não fala aleluia, não fala glória a Deus, não levanta o braço. Meu irmão, você não é soldadinho de Jesus. Você é filho de Deus. Jesus orou por você e você pode dar certo. O que você tem que fazer hoje à noite é que só confesse o seu pecado. Foi o que Pedro fez depois. Cortou a orelha do homem, negou Jesus, mas depois se arrependeu. Confesse o seu pecado. Confie na graça de Deus, no amor de Deus. Olha, saiba de uma coisa: Deus não olha para nós segundo os nossos valores. A gente às vezes pensa, olha, a gente idealiza a história de missões, a história dos apóstolos, viram uns tremendos dos heróis da fé, que parece que nem pecavam. Na verdade, todos eles eram muito humanos, todos eles deram um monte de furo. Foi pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Então, irmão, se você quer ser usado, se você quer ser resposta de oração, nesse momento que é para orar, ora, confesse o seu pecado. No momento que for para glorificar, glorifica, amém? Glorifica, enquanto eu estiver orando, você vai orando, aleluia, glória a Deus. Pode fechar seu olho e comece a orar aí. Você não gosta de religião morta, eu também não gosto. Você não gosta de cerimônia morta, eu também não gosto. Você também não gosta de culto morto, eu também não gosto. Você não gosta de louvor morto, eu também não gosto. Você gosta da presença de Deus, então cultive a presença de Deus. Cultive a presença de Deus. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o sal.